falando um pouco sobre o podcast que a gente vai fazer aqui. Então, além das 3 câmeras estúdio, a gente vai usar 2 Pocket 6K Pro. Porque podcast tem um mapa de câmera normalmente, usualmente, com 4 pessoas, quando tem 4 pessoas, de 5 câmeras. Então a gente vai, e normalmente elas são todas paradas, estáticas. Então hoje o que a gente está fazendo aqui de adaptação nesse podcast é utilizar um pouco do recurso de movimento, que é o que eu mais curto do que eu faço, né? E nas produções que eu faço sempre tento imputar movimento. O recurso de imagem, às vezes, de um movimento de pan e tilt de imagem e narrativo, e o recurso de movimento, né, de correção de foco e zoom em movimento, da própria correção de cabeça, também é narrativo, e eu acho muito interessante e importante se ter em diversos projetos. Então aqui a gente está experimentando. Eu perguntei para a maioria da equipe aqui se já tinham visto algum podcast que tem né, que tem movimento. E eu falo podcast por quê? Porque a gente está respeitando a linguagem de podcast. Por exemplo, em sua maioria, câmeras paradas, mais altas, chutando mais de cima para baixo, porque é um recurso também para se enxergar as pessoas, não é tipo que as pessoas querem, talvez. Tem podcast que eles usam, né? Por exemplo, às vezes quando tem 2 pessoas, ou 2 pessoas de um lado e uma pessoa do outro, dá para a gente adaptar a altura. Mas ficou muito padronizado como linguagem as câmeras mais chutando de cima para baixo. A gente está respeitando isso, inclusive na câmera em movimento, que é legal, porque quando você vai cortar, não é interessante você ter uma câmera que chuta de cima para baixo e uma outra que está mais embaixo aqui, né? Tem uma distância grande que pode causar, é um experimento também, mas pode causar algum tipo de estranheza. Então a gente colocou, com a ajuda do Renatão também, que está fazendo comigo a fotografia e as decisões aqui do podcast, ou do setup do podcast, a gente colocou a câmera em movimento, a câmera que está no Dana Dolly, numa altura intermediária, para a gente respeitar a linguagem, que hoje é uma linguagem, mas adaptar, trazer movimento, por exemplo. Então isso a gente vai fazer, vai ser a primeira vez que a gente vai fazer e a gente vai entender o que isso agregou em qualidade estética mesmo, né, de contar a história, e narrativa, o quanto isso ajuda na conversa, na compreensão do conteúdo que eles estão passando. Então isso vai ser muito interessante. E são escolhas, como é um formato muito padronizado, são escolhas arriscadas, né? São ousadas. São ousadas. Mas dá para dizer. Acho que é assim que a gente tem que ousar, tem que tentar. E é como a gente conversou, né? Pode ser que lá na pós-produção a gente olhe e fala, poxa, fez todo sentido. Ou olhe e fala, não fez nenhum sentido. Exatamente. Né? Claro que tudo isso é feito, é desenhado por você, pensado, né? E dificilmente vai ser uma coisa muito, nada a ver, né? Mas pode ser que na hora a gente olhe e fala, ó, realmente... Às vezes, exatamente, a gente estava conversando, né? Depende até do assunto, né? Depende do assunto. E aí o operador aqui também, ele entender, sacar a velocidade, né? Enfim, mas tem tudo isso que conta também, né? Eu acho que faz parte, a gente tem que sempre ousar, sempre tentar entregar mais. E esse setup aqui, a gente consegue entregar essa qualidade aí, gravar em B-roll, né? Gravar em log, para a gente poder tratar uma cor, colocar os movimentos, fazer isso de uma forma... captar de uma forma totalmente minuciosa, porque a gente tem todo o controle ali, a gente consegue ter a função de um videoman, né? Além da agilidade, que eu acho que é isso, outro trunfo disso aqui, a agilidade da pós-produção. Você não precisa ter uma mesa de corte só se você for fazer uma live. Você pode ter uma mesa de corte, exatamente, se você for produzir um podcast e quiser, né, que essa edição ali, ela já esteja meio que você pronta. Já resolva ali na gravação a edição. Isso você tem utilizado... Que eu tenho utilizado. Bastante, e aí você pode contar um pouco da facilidade que né? Esse recurso de você ter o DaVinci ou até mesmo o Premiere, né? Isso. O que a gente comentou sobre o ecossistema da Blackmagic vem muito de encontro com essa facilidade mesmo, que nesse sentido de linkar a nossa gravação com a pós-produção,
acontece porque a gente tem como conectar, além de controlar, tem como gravar as câmeras sincadas, como você falou. Isso gera para a gente um arquivo que já é imputado no DaVinci, por exemplo, para a gente editar, simplesmente relinkar. A gente pode gravar somente, né, na mesa ali, em ou 1080, num recurso, em 1080, ou em 4K, né, com esses recursos aqui, né, dessas câmeras, estúdio. Ou a gente pode gravar em baixíssima qualidade lá, só para ter uma referência, só para gerar para a gente uma timeline sincada. Como se fosse um proxy. Como se fosse um proxy. E depois só relinkar os arquivos brutos em RAW. E se precisar fazer algum tipo de correção, né, também está super na mão, porque ele abre uma timeline para a gente. E se a gente quiser mexer em outro programa, vamos editar esse aqui no Premiere, a gente exporta XML, após abrir no DaVinci, a gente exporta XML e manda para lá. Eu acho que é isso que a gente tem feito, eu acho que esse é o recurso que é possível hoje. Fato é que ela não entrega uma multicam, lembra que a gente até analisou isso, ela não entrega uma multicam, ela entrega uma timeline com o corte, um PGM. PGM com os cortes aparentes ali na timeline. Porém, as câmeras estão sincadas e você pode arrastar para cima, facilmente criar uma timeline de multicam. Você sobe cada câmera, estica todo mundo e dali surge uma multicam, porque já está tudo sincado, também é um recurso rápido. E se você já cortou e está meio que tudo certo, você pode só corrigir aquelas partes ali. Eu cortei, quero um pouquinho mais para cá, coloquei esse GC, quero tirar ele, quero colocar outro. Tudo isso você... Isso vale dizer, nós estamos falando da imagem da câmera, mas o que é possível é toda a estrutura. Se você coloca GC, lettering, série tela, tudo isso vai estar ali disponível para ser modificado, alterado. E sim, uma facilidade enorme, porque no nosso caso, quando a gente imputa isso, imputa os RAWs, corrige pouca coisa e já parte para a cor. Por isso que a gente grava em RAW, porque aí já se torna muito fácil esse caminho, né? Coisa que demorava muito antes, muito tempo. E o legal é que ela já gera os arquivos em proxy, se você quiser, certo? Você grava a timeline, o PGM, na qualidade que você quiser. Então, se você quiser gravar em proxy, você não precisa depois, para editar 4, 5, 6 câmeras em B-RAW 12-bit no seu programa, seu computador, ele já vai gerar para você um proxy. Então, você pode editar com aquele proxy e só relinkar isso quando for finalizar. É isso aí. Você vai editar no 1080, numa qualidade ali que você pode escolher ser baixa, vai ter um arquivo pequeno, fácil de rodar, né? E aí você pode relinkar só para finalizar. Só para finalizar. Cor, tal, exportar. Isso economiza muito tempo, processamento. Muito tempo. Enquanto você está aprovando, inclusive, o podcast, você pode só trabalhar em proxy, né? Exportar arquivos em baixa e tudo bem. E você vê que tem benefício de ponta a ponta, né? Tem benefício aqui no set, coisas que facilitam a gente produzir com a câmera, e tem benefício na pós-produção. Eu acho uma escolha muito inteligente. Até por isso foi uma das soluções, né, que a gente sugeriu nesse projeto aí do Flow Podcast, que na verdade eles estão procurando ideias ali de como fazer um projeto novo, que eles falaram recentemente. Eles vão lançar a Flow House, que é um espaço, né, todo um ecossistema ali voltado para produtores de conteúdo. Vai ser bem diferente, enfim. Não sei nem se eu posso falar muita coisa aqui do que vai ser, mas eles queriam dar uma olhada justamente nas opções ali do mercado, e essa foi uma, né? Não foi a única, mas foi uma das soluções que a gente tentou demonstrar lá para eles. E aí eu te convidei até para poder falar um pouquinho mais sobre a importância da fotografia, para pensar isso antes, né, de você criar a lista do projeto, antes da lista de produtos, a gente pensar intencionalmente ali na questão estética, na questão técnica. Exatamente. E nas dores que eles têm, né, atualmente, porque provavelmente quem vai continuar operando é a equipe que eles têm internamente lá, e a gente vai chegar com soluções e coisas que podem somar e responder às dores que eles têm, né? E de fato, eu estava lá junto contigo,
E a gente apresentou não só a Black, né? A gente apresentou outras soluções Câmeras de robóticas. lente, câmera robótica. Tava o nosso colega lá da Canon também. O Clécio da Canon, Clécio, PTZs da Canon. colocando o PTZ, que é um recurso maravilhoso também. Bem legal. Para podcasts, né? Aquele tracking lá é bacana. O tracking, face track, velho. A pessoa se movimenta ali falando, tal, a PTZ consegue vai seguindo, mantendo o enquadramento. Manter o enquadramento, você define o quanto de teto, quanto de chão, você define tudo isso. Isso é maravilhoso. E lá a gente pode notar que o que mais fez sentido foi esse pensamento ecossistema. Porque se você fosse solucionar apenas um programa, inclusive, provavelmente a gente vai propor para ele, ou para eles, que alguns programas sejam feitos de uma forma e outros programas sejam feitos de outra forma. A gente viu o quanto de operação que eles têm para cada programa, a gente viu como que funciona. Então, nesse projeto, tem lugares e demandas e projetos que precisam disso e tem lugares que não. Então, vale avaliar também, porque cada caso é um caso, né? Nesse caso aqui, por exemplo, que a gente só conseguiu fazer esse sistema todo porque a gente tem um recuo e um espaço que normalmente uma sala de podcast não tem. Normalmente eles estão enfurnados, até que o programa do Flow mesmo tem uma sala grande ali, né? Mas não é grande o suficiente para fazer isso que a gente está fazendo. E a maioria dos outros podcasts são salas minúsculas, porque há uma otimização de metro quadrado, de custo de tudo. Então, a estrutura, a maneira que é feita, que é montada, é completamente diferente. Então, não é todo lugar que a gente consegue fazer assim. Sim. Tem lugar que as robóticas vão resolver super bem e vai ser a melhor solução, né? E eles também têm sistemas. As outras marcas, os outros fornecedores também estão avançando em sistemas que a Blackmagic já oferece hoje para a gente, eles estão aperfeiçoando para tentar oferecer com esses sistemas, por exemplo, a PTZ, que o Clécio estava explicando lá para a gente. Clécio, inclusive, fica o convite, a gente vai falar sobre algumas novidades e alguns recursos aí que a Canon está trazendo para o mercado, né? E o Clécio é um amigo nosso, está no comercial lá e tem muita informação, né, para passar para a gente. Quem sabe a gente não bate em breve um papo sobre as soluções também da Canon, né? Marcelão, e eu acho também que outros fornecedores vão, se já não estão oferecendo, vão oferecer esses recursos que atendem às nossas necessidades do dia a dia e às diferentes necessidades que cada videomaker, produtora, diretor, enfim, tem para os seus projetos, né? E eu acho que isso vai ser muito bom para o mercado como um todo. Quanto mais opções a gente tem, mais a gente vai se identificando, né? Vai respondendo às nossas dores e a gente vai se identificando. Eu prefiro determinada coisa, um outro profissional vai preferir determinada coisa. E eu acho que é isso que vai também dando possibilidade para a nossa personalidade, para a nossa ação criativa acontecer nos nossos projetos. Você que está assistindo esse vídeo aí, ó, não esquece de compartilhar, tá certo? A gente quer que esse conteúdo chegue em mais pessoas que têm esse interesse, tá bom? Então divide com seus amigos, seus colegas, os profissionais da nossa área, deixa seu like e comenta. A gente quer saber se vocês estão gostando aí de tudo que a gente está fazendo. Tá joia? Um abraço, valeu e tamo junto.